Paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e inicio o nosso último dia de exposição no livro de Deuteronômio. Hoje estaremos meditando nos capítulos 31, 32, 33 e 34. Antes de iniciarmos, peço que, se for conveniente, ao local onde está ouvindo este áudio, feche os teus olhos e ore comigo neste momento. Querido Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos mais um dia de exposição da Tua Palavra. E hoje estamos radiantes, porque concluiremos a leitura de mais um livro da Bíblia. Sim, Senhor. Estamos radiantes porque conseguimos vencer os vários desafios e dificuldades que foram postos diante de nós para que chegássemos até aqui. Quantas vezes pensamos em desistir da leitura por causa da falta de tempo, da desorganização, e diante disto, descobrimos que em nós a indisposição para conhecermos mais o Senhor fala muito mais alto. Muitas vezes somos desorganizados e indisciplinados e pagamos caro por isto. E queremos colocar diante de Ti, ó Deus, todas essas nossas questões humanas e tão complicadas de serem resolvidas. Precisamos do Teu auxílio. Precisamos que o Senhor nos auxilie a sermos bons administradores de nossos afazeres diários, a fim de que possamos fielmente, todos os dias, dedicarmos o tempo necessário para lermos e compreendermos a Tua Palavra. É isso que colocamos diante de Ti neste momento de oração, e estamos confiantes de que o Senhor é poderoso para vir sobre nós, nos fazendo cumprir este pedido, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 31, Moisés inicia o processo de transmissão de responsabilidade do povo para as mãos de Moisés. Ele inicia informando que a sua idade já ultrapassava os 120 anos e, devido a isso, não tinha mais capacidade física para liderar o povo. E também havia sido proibido por Deus de entrar na Terra Prometida. Ele assegura que não seria a presença de um líder que concederia a eles a entrada na Terra Prometida, mas sim o poder de Deus em cumprir suas promessas. E ele, mediante esta declaração de convicção divina, conclama Josué a assumir a liderança do povo. Depois de ter encorajado Josué a assumir confiadamente a liderança, ele exorta e ordena que todo o povo deveria assumir o compromisso de comparecerem de 7 em 7 anos diante do tabernáculo para ouvirem a leitura e exposição da lei. É interessante que você perceba a organização de comparecimento de todos os israelitas nesta reunião de 7 em 7 anos. Lembrando que, anualmente, homens, pais de família, deveriam comparecer no tabernáculo para a realização das 3 festas anuais. Mas neste 7º ano, toda a família, inclusive os estrangeiros que habitassem entre eles, deveriam se reunir para ouvir a lei. Deus apareceu como de costume através de uma coluna de fogo, e novamente lembra a Moisés que o povo seria rebelde e sofreria muitas angústias devido à desobediência, mas Moisés estaria no descanso de todo o trabalho e empenho que realizou diante deles. Deus também ordena que Josué tenha coragem, seja animado em conduzir o povo até a terra prometida. Depois de ouvir as palavras ali diante de todo o povo e da glória de Deus que envolvia o lugar, Moisés expõe diante deles um cântico que é descrito apenas no capítulo 32, como veremos. E para finalizar esse momento, Moisés toma como testemunho toda a lei e ordena que fosse colocada ao lado da Arca da Aliança. Provavelmente seja uma cópia de todo o Pentateuco ou os escritos aqui de Deuteronômio. E depois de dar essa ordem, sabendo que seriam rebeldes depois de sua morte, ele demonstra através da invocação de um segundo testemunho dos céus e da terra a seriedade que deve encarar os mandamentos de Deus. Neste capítulo, Moisés, como um grande líder, não se incomoda com a necessidade de ter que se retirar para que uma pessoa mais nova dê continuidade à obra que ele iniciou, mesmo tendo consciência de que foi por um deslize seu que sua história como líder deveria terminar ali. E é importante que você observe que Moisés revela nesse momento uma atitude de grande humildade, pois é muito comum encontrarmos líderes que não cheguem nem a 1 milha do que representou Moisés, e mesmo assim não têm a humildade de se retirar quando erram na caminhada. Quantas igrejas ou ministérios foram destruídos porque faltou da parte de seu líder fundador
humildade para se retirar quando suas falhas ou seu despreparo espiritual trouxe grande desastre para a igreja. Infelizmente, a humildade de encarar com seriedade a vida pessoal tem sido raro no meio da igreja. Líderes que não conseguem enxergar que não são eternos e, devido a isso, não preparam um sucessor adequado para continuar exercendo aquilo que ele mesmo iniciou. E digo sem medo de errar que este é um dos grandes problemas que tem assolado a igreja nos dias atuais. Precisamos, como líderes, pastores ou ministros, preparar pessoas para que possam continuar exercendo com fidelidade a função que Deus nos confiou. Não há nenhum tipo de demérito quando alguém que estamos preparando para o ministério sobrepõe as nossas habilidades como pastores ou ensinadores da palavra. Na realidade, seria uma grande bênção ver cada um dos novos ministros se destacando na execução do ensino da vida prática cristã. Que o Senhor Deus levante muitos e muitos milhares de ministros que executem fielmente o ensino da Bíblia em si mesmos e assim ensine a igreja. No capítulo 32, Moisés descreve todo o cântico mencionado no capítulo anterior. Ele inicia mencionando que a abrangência do seu cântico alcança toda a criação, pois todos devem submeter-se ao Senhor. Todos devem compreender que Deus é quem providencia todos os elementos necessários para a subsistência, e por isso ele deve ser obedecido. No Senhor não existe mancha ou qualquer tipo de injustiça, mas quando aqueles que servem a ele são injustos, ele não deixa de corrigi-los. Ele é quem decidiu escolher a descendência de Abraão para abençoar. Foi ele mesmo quem traçou todas as rotas trilhadas por cada um dos filhos de Jacó. E mesmo demonstrando todo o cuidado com esse povo, recebeu deles desobediência, quando se entregaram à idolatria, adorando outros deuses. E esqueceram da rocha que Deus é para trilhar caminhos tortuosos. Isso fez com que a ira de Deus se levantasse contra eles e foram abandonados em seus próprios pensamentos pecaminosos. Mas Deus, por fidelidade à sua promessa, nunca exterminou o seu povo, que voluntariamente escolheu para ser seu. E ao finalizar todo esse cântico, Moisés cita o texto que muitos de nós conhecemos através do sermão mais conhecido do grande avivalista e pregador Jonathan Edwards: Pecadores nas mãos de um Deus irado. O texto utilizado por Jonathan Edwards no sermão foi o versículo 35, onde está escrito: Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo em que resvalar o seu pé. Ou seja, toda a altivez e orgulho humano serão recompensados quando todos, sem exceção, se encontrarem no julgamento divino. Ninguém que esteja habitando neste mundo está livre do justo Senhor da recompensa. Depois de todo esse cântico, Deus comunica a Moisés que deve subir ao monte depois de contemplar a terra prometida. Não voltaria mais para o povo. Neste capítulo, lemos a mistura de alegria e pesar. O capítulo é iniciado com Moisés cantando os cânticos feitos por Deus, sua grande bondade e misericórdia para com o povo rebelde e desobediente, e é concluído com a triste declaração da despedida do maior líder que o povo de Israel já havia presenciado até então. Agora, pense por um instante o quão doloroso foi para Moisés estar ali diante do povo, relembrando todas as maravilhas de Deus, cobrando a cada um deles os compromissos de obediência que deveriam prestar ao Senhor. E ele mesmo sabia que era devedor por não ter cumprido corretamente a exigência de Deus, tudo por não ter suportado pacientemente a pressão do povo diante da rocha. E por esse motivo foi orientado a subir num monte alto para de lá contemplar as bênçãos que outros receberiam. Mesmo ele tendo se esforçado ao máximo para chegar neste grande momento e herdar juntamente com eles. Moisés não foi simplesmente um homem humilde diante do povo. Ele também demonstra total humildade diante de Deus. E não é isso que as Escrituras nos orientam a fazer? Observe como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Que o nosso coração se mantenha humilde diante das potentes mãos do Senhor. Mesmo que no caminho nós tenhamos tropeçado, precisamos nos levantar e humildemente nos humilharmos diante de Deus, pedindo a Ele o perdão. E depois de termos feito isto, precisamos continuar, como não podemos parar de realizar a obra que Deus nos confiou, por causa de alguma fraqueza que por algum motivo nos fez tropeçar no caminho.
Lógico que o tropeço de Moisés não foi um tropeço como um pecado contra uma lei declarada anteriormente por Deus. Foi um tropeço por ignorância, mas mesmo assim foi um erro. E já mencionei no primeiro dia que esse erro não deveria ter sido cometido por causa de sua representatividade. Mas Moisés não foi retirado de suas funções por causa desse tropeço. Porém, foi excluído de herdar a terra prometida. Precisamos compreender com isto que somente Deus pode decidir o momento em que devemos parar na atividade da obra que Ele nos confiou a fazer. Que o Senhor Deus nos ajude a não colocar por nós mesmos qualquer tipo de barreiras ou obstáculos que nos incentivem a parar de realizar a sua obra. No capítulo 33, temos o relato da bênção que Moisés deixou para ser proclamada ao povo. A partir do capítulo 33, os estudiosos são unânimes em concordar que outro escritor deu continuidade ao livro de Deuteronômio, pelo simples fato de Moisés já ter padecido no cume do monte, como vimos no capítulo anterior, ainda que a descrição de como isto ocorreu será narrado apenas no próximo capítulo. Porém, as bênçãos descritas neste capítulo foram proferidas por Moisés antes de sua morte. Logo no início do capítulo, temos um relato de que Moisés recebeu a lei do próprio Deus e transmitiu fielmente ao seu povo. A seguir são mencionadas as bênçãos ou orações que Moisés proferiu sobre cada tribo de Israel. A primeira tribo a ser abençoada foi a tribo de Ruben, recebendo a bênção ou a oração para que fossem muitos. Depois, Judá recebe a bênção de ser vitorioso nas batalhas a favor do povo. A tribo de Levi, a bênção de ser mantenedora dos serviços sacerdotais. Benjamim recebe a bênção de ser protegida por Deus. As tribos de Efraim e Manassés, que são do tronco de José, recebem a bênção da provisão de Deus e força nas batalhas. As tribos de Zebulon e Issacar recebem a bênção de possuir terras próximas ao mar e serem vitoriosos na batalha. A tribo de Gade recebe a bênção de ter suas terras alargadas. A tribo de Dan recebe a bênção de ser forte, inclusive dessa tribo veio Sansão. A tribo de Naftali recebe a bênção de herdar o oeste e o sul nas terras da possessão de Israel. A tribo de Asser será abençoada pelo Senhor, recebendo conhecimento em metais e possuindo fortalezas. E por fim temos uma doxologia ao Senhor, onde ele é exaltado por ser único e eterno, o Deus Criador de Israel, que o socorre das mãos do inimigo. Neste capítulo temos o testemunho positivo da vida de Moisés através daqueles que conviveram com ele. Eles conheciam que de fato Moisés era um grande homem de Deus e que por através dele Deus transmitiu as suas santas palavras. Como é importante pensarmos sobre o legado que estamos deixando para as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco diariamente. Será que ao partirmos deste mundo seremos lembrados como grandes homens de Deus ou grandes mulheres de Deus? Deixo essa reflexão para você. No capítulo 34, temos um breve resumo de como Moisés foi conduzido por Deus ao subir ao Monte Pisga, ou Monte Nebo, e de lá contemplou toda a terra prometida sem contudo ter o privilégio de pisá-la. O escritor relata que a morte de Moisés ocorreu aos seus 120 anos e foi sepultado por Deus na terra de Moabe, onde estavam acampados. E ninguém soube onde Deus o sepultou, mas ainda, não tendo o privilégio de sepultar o seu maior líder, Israel cumpriu os dias de luto pela morte de Moisés. O escritor também relata que Josué foi dotado de grande sabedoria por ter recebido a imposição de mãos através de Moisés e por esse motivo estava pronto para exercer a sua função. O capítulo é finalizado descrevendo a grande importância e autoridade que Moisés exerceu entre eles, em manifestação de poder e milagres, pois foi o único que com Deus falou face a face. Devemos entender face a face como uma descrição para um relacionamento íntimo e pessoal. Isso foi facilmente visto no relacionamento de Moisés com Deus, quando por várias vezes questionou ao Senhor sobre algumas ameaças que intercedeu diante dele para que não fossem cumpridas. Este último capítulo de nossa meditação de hoje nos transmite uma mensagem muito importante, sobre não deixarmos cair no esquecimento os grandes homens de Deus, que nos fizeram enxergar com mais precisão as santas palavras de Deus. Aqueles que, mesmo nos chateando por algum momento, não deixaram de nos repreender. Aqueles que não visavam algo de nós, mas nos conduziram para mais próximo de Deus com o simples objetivo de que isso fosse alcançado.
E Deus, na condução de seu povo, tanto aqui no Antigo Testamento quanto no Novo, sempre tem levantado pessoas para guiar outras para mais próximo dele. E devido a esse cuidado, nós conseguimos enxergar e perceber o quão amoroso e bondoso é o nosso Deus para conosco. Ele nunca desampara o seu povo, mas sempre tem cuidadosamente levantado líderes para que os bens celestiais tenham uma permanência constante neste mundo, completamente entregue ao mal. Quem sabe você que está me ouvindo seja o próximo líder que Deus estará usando para reavivar as pessoas mais próximas da região onde mora. Quero que você lembre, antes de colocar algum obstáculo, que Deus não escolhe os capacitados, mas aqueles que Ele escolhe recebem do próprio Deus a capacitação para realizar a sua obra. Meu desejo é que estejamos prontos para dizer sim quando Deus vier nos convocar para a realização da sua obra. E isso que estamos fazendo juntos aqui é um dos meios necessários para que sejamos usados por Deus. Quanto mais próximos dele, mais desejamos conhecê-lo. Que possamos continuar nessa jornada por todo este ano, vencendo todo o desânimo e perseverando firmes na leitura, com o único propósito de conhecermos mais ao nosso Deus. Aqui eu me despeço e até o próximo livro, Querendo Deus.